Bom, vamos dar início aqui então a esse tutorial do AutoCAD Civil 3D e para que nós possamos trabalhar de forma correta, todo mundo fazendo aí as atividades do mesmo jeito, né, para ficar tudo igualzinho mesmo, nós precisamos abrir então aí o programa do AutoCAD. Lembrando aqui que o AutoCAD Civil 3D, a versão 2021 que eu estou usando, ela tem pequenas diferenças se comparado com as outras versões, né? Então, quando você for abrir o programa, lembre-se de abrir esse aqui, ó. Você vai abrir o Civil 3D 2021 Metric, ok? Então, pode ser que sua versão seja diferente, seja 2020, seja 2022, não sei. Mas abra essa Metric, ok? Não é Imperial, não é apenas AutoCAD 2021, não é nenhuma outra coisa. Você vai abrir então esse Metric aqui, tá bom? Civil 3D 2021 Metric. Então, para abrir um projeto, o que você vai fazer? Você precisa vir aqui, ó, nesse Czinho aqui, né? Vem aqui em New, para abrir um novo projeto. E aí nós vamos escolher um template, AutoCAD Template. Então você vai escolher esse ACAD ISO, tá certo? Não é ACAD ISO 3D, não é ACAD ISO nenhuma outra coisa, é ACAD ISO apenas aqui. Então vamos abri-lo. Portanto, nós podemos abrir agora um arquivo para que nós venhamos a construir uma superfície do terreno, né? Para a gente fazer um modelo de superfície de terreno. Então, se a gente vem aqui, por exemplo, onde eu salvei, onde você também salvou os seus pontos, as coordenadas que nós coletamos, está aqui em Civil 3D, aula 1, e aí eu coloquei aqui, eu salvei nessa pasta, né? Então salve sempre as suas coordenadas, os seus pontos, um local onde você não vá se embolar, se perder, né? Se você abre aqui, por exemplo, esse pontos GPS 1, nós vamos ver aqui todas as coordenadas coletadas em campo, e essas coordenadas são separadas por vírgulas, né? Então está aqui o bloco de notas, txt, o arquivo. Então nós temos aqui, ó, coordenada X, que é a coordenada leste, né? Coordenada Y, ou coordenada norte, e aqui a altimetria, né? Altitude ou cota do ponto em questão, né? São as três coordenadas X, Y, Z que nós temos aí para o nosso projeto. Então, como que a gente faz para poder abrir esse arquivo? A gente vem aqui, ó, esse Tool Space, ele precisa estar ativado aqui então, ó, ok? Você vem aqui em Surface, clica com o botão direito e vem Create Surface, criar superfície, né? Então nós podemos dar um nome para essa superfície, né? Aqui, por exemplo, nós temos, ó, Name. Vamos dar um nome para essa superfície. Então vamos chamar ele de terreno underline natural, né? Vamos colocar esse nome aqui. Então o nome da superfície é terreno natural. Damos um OK. E aí você vai perceber que foi criado aqui um maisinho, né? Se a gente desdobra aqui essa camada aqui, vai abrir uma subcamada que é terreno natural. Se a gente clica aqui em mais, nós vamos ver aqui várias outras opções que são abertas, né, que nós vamos estar usando então ao longo das nossas atividades aqui. Bom, o que nós queremos agora é dizer para o programa que essa superfície natural que nós criamos, ela está linkada aos pontos que nós coletamos no campo, aquelas coordenadas que eu mostrei para vocês. Portanto, a gente vem aqui em Point Files, clica com o botão direito, aperta aqui, clica o Add, adicionar os arquivos de pontos. A gente vem aqui nesse mais, que abriu aqui essa janela de adicionar pontos, né, arquivo de pontos. A gente vem aqui nesse mais, clicamos com o botão esquerdo e aí vamos escolher esse ponto GPS 1. Você pode depois trabalhar esse ponto GPS 2, fazer outros exercícios com ele, né, para treinar. Mas vamos selecionar e vamos trabalhar com esses pontos GPS 1 aqui. Vamos abrir então. Vamos abrir e aí está aqui selecionado então o local exato, né, onde esses pontos, essas coordenadas estão. Esse arquivo está então no C2 pontos aqui. E aí observe uma questão. Você lembra que eu mostrei para você que as coordenadas estão divididas entre leste, norte
e a cota, né, ou altitude. Então você precisa escolher aqui, ó, especificar o formato do arquivo de pontos. Se é leste, norte e a cota, separado por vírgula, né, comma delimited em inglês, delimitado por vírgula, ou se é norte, leste e z. Nós sabemos que as coordenadas são leste, norte e z. Então é dividido aqui por vírgula através exatamente dessas três componentes, né? Então você precisa selecionar e você vai observar que nós temos aqui, ó, a separação exata, né? Leste, norte e a elevação, né? Altitude ou cota. E aí nós vamos clicar em OK. Maravilha, nós não estamos vendo, então nós precisamos dar um zoom. Se eu clico com 2 vezes no botão do mouse aqui do meio, né, na roda do mouse aqui, no scroll do mouse, 2 cliques, então já tenho aí os pontos, né, a criação da superfície do terreno, e é basicamente assim que nós carregamos esses pontos, né? Esses pontos, eles estão interpolados. Então, o que é a interpolação? É basicamente quando você tem um ponto cotado e você então fez o método de interpolação, né, fazendo a junção dos pontos, de forma que se você passar, por exemplo, o cursor aqui no meio, deixa eu sair aqui, se você passar o cursor aqui no meio, você vai observar que as cotas já estão determinadas aqui, olha lá, terreno natural, cota 622 metros, mais aqui em cima, 621 metros, mais aqui no lado esquerdo, 622, aqui embaixo, 627, então os pontos já estão interpolados. Então, assim, observe o seguinte, se você para para perceber aqui que nós temos apenas as linhas externas, né, as bordas externas do nosso desenho. Mas agora eu quero visualizar os pontos, né, que nós coletamos em campo. Né, esses pontos que, quando você para o mouse, você consegue ver a cota, né, a altitude deles lá. O que você faz? Você vem aqui em Surface, clica com o botão direito aqui em Terreno Natural, e você vem em Edit Surface Style. Então, vou editar o estilo da superfície, né? E aí você vai observar aqui na aba Display que nós temos tudo que a gente pode ver no desenho, né? Aqui em Visible, o que está visível para a gente? Nessa lâmpada, apenas border, ou seja, a borda, né? Apenas os limites, a borda do nosso terreno que está ligada aqui com a lâmpada. E a cor que aparece é amarelo, né? Yellow. Olha para você ver, ó. Realmente é o que nós estamos vendo. Mas agora eu quero ver os pontos aqui dentro, os pontos internos. O que eu faço? Eu vou aqui, ó, acender a luzinha aqui de points. Os pontos então vão aparecer em vermelho. Aí eu clico em OK e vai aparecer para mim todos os pontos que nós coletamos no terreno, né? Então, esses pontos, como eu falei para vocês, eles estão interpolados já. Como assim, Guilherme? Bom, o software ele já consegue fazer a interpolação, né? Esse software ele vai entender que esses pontos estão uma certa cota, e se nós ligarmos o TIN, que é o Triangular Irregular Net, o que seria isso? Uma rede irregular de triângulos. Nós vamos então entender mais ou menos como que é a superfície do terreno em um modelo 3D. Como que a gente faz isso? Nós vimos aqui novamente terreno natural, botão direito, Edit Surface Style, mais uma vez, e a gente vem aqui em Triangles, ó, os triângulos. Vamos habilitar aqui os triângulos e eles vão aparecer numa cor azulada, ciano, né? Clique em OK. Então o terreno foi triangulado. O que seria essa triangulação? Né? O TIN, que é a rede irregular triangular, nos dá uma ideia de que todos esses pontos ligados por triângulos nos mostra que nós temos rampas, né? Cada triângulo desse é uma rampa, uma inclinação daquele determinado lugar. Então essa triangulação é muito importante para que nós possamos ter uma visualização, uma compreensão da superfície do terreno e o quão irregular ele é, né? Quanto mais triângulos nós temos, maior a exatidão que nós temos desse terreno.
Então esse é o modelo triangular irregular que nos permite então aí verificar o modelo tridimensional do terreno, né? Para a formação do MDT, o modelo digital do terreno, ou MNT, né? O modelo numérico do terreno. Bom, como que nós fazemos então para visualizarmos o terreno em 3 dimensões, né? Em 3D? Vamos lá. Você pode, quando você clica, você coloca aqui o cursor em cima da borda aqui do desenho, né? Clica com o botão esquerdo, você vai perceber que o menu mudou. Todo esse menu aqui mudou agora, né? E se você clicar com o botão direito aqui, ó, com o desenho selecionado, você vem aqui Object Viewer, então o visualizador do objeto, né? Aqui você então consegue girar o seu desenho e ter uma noção da perspectiva dele, né? Como que ele é. Então, você vai girando aqui no cursor aqui e vai ver como que o seu terreno se comporta. Você vai observar que ele é um terreno bastante plano, né? Com poucas imperfeições. Se você vem aqui, ó, você consegue mudar as formas de visualização, né? Então tá aqui Hidden, a superfície vai ser mostrada aqui de formas diferentes. Shaded, que é sombreada, Realistic é o realista, né? A gente vem aqui, tons de cinza, então a gente vê aqui, vou deixar aqui em conceitual mesmo, né? E aqui também você pode mudar, ó, você pode colocar front, então o desenho está de frente, você pode mudar aqui também, colocar ó, top, por exemplo, né? Então agora ele está em planta, você pode modificar o desenho através dessas setas aqui também, esquerda, enfim, você pode escolher a forma de visualização do seu terreno através tanto do cursor aqui, do mouse, também através dessa opção aqui. Deixa eu fechar aqui. E assim então a gente consegue fazer a visualização do nosso esquema em 3D, né? Dessa forma, através da triangulação, nós podemos gerar um modelo 3D e verificar então qual é o padrão, né, que nós temos aí de altimetria do nosso terreno. Um dos problemas que nós temos quando a gente faz a visualização do Object Viewer é que nós não temos como visualizar muito bem as imperfeições no sentido Z, né, da altimetria do relevo, porque nesse terreno, por exemplo, nós vemos que ele é muito plano. Então nós precisamos muitas das vezes exagerar a componente Z, ou seja, exagerar o componente Y, né, do nosso gráfico. A gente vê isso muito em topografia, quando a gente pega um perfil topográfico e nós exageramos ali o eixo Y em 10 vezes, né, para que nós possamos ver as nuances do terreno. Então aqui o que nós vamos fazer é isso também. Vamos mais uma vez visualizarmos aqui. O que nós temos que fazer primeiramente é isso aqui, ó. A gente vem aqui em Surfaces, vem em terreno natural, clicamos aí com o botão esquerdo, vemos aqui em Edit Surface Style mais uma vez, e aqui abriu mais uma vez essa tela para nós, né? O que eu preciso fazer agora é deixar apenas os triângulos selecionados. Então nós vamos desligar aqui as bordas, os pontos, vamos deixar apenas triângulos selecionados. Aí a gente vem aqui agora e clica em Triangles. E aí aqui nós vamos clicar, não vamos deixar Use Surface Elevation, não vamos deixar a superfície, o uso da superfície de elevação não. Vamos colocar aqui elevação exagerada, ok? Exagerada em quanto? Vamos colocar 5 metros de exagero, aplicamos e dá um OK. E agora da mesma forma, né, vamos clicar no desenho aqui, botão direito, Object Viewer, e aí nós temos uma noção muito melhor de como é o desenho agora, né? Olha para você ver, nós estamos aqui com o conceitual, né, que deixa as superfícies pintadas. Agora a gente consegue ver, né, e ter uma noção melhor de como o relevo se comporta, uma vez que a gente fez o exagero vertical, né, em 5 vezes. Posso clicar aqui em ESC e a gente volta para o nosso módulo aqui da topografia, né? Ok, nós temos aí então
o MDT formado, né, através da triangulação, e nós podemos ver a superfície do terreno, né, em 3D. Mas como que a gente faz então para visualizarmos as curvas de nível do nosso terreno? Bom, o que a gente faz? A gente vem mais uma vez aqui, botão direito, Edit Surface Style. E aí, nós estávamos aqui com os displays, né? Então, vou tirar aqui os triângulos mais uma vez, né? Vou desligar essa lanterna aqui. Então, ó, eu desligo aqui, ó, os triângulos, né? E aí eu venho aqui, ó, e clico. O que nós tínhamos deixado lá de exagero de 5 metros não tem problema. Podemos deixar aqui, permanecer como está, né? Não tem problema. A gente vem então aqui em Display, tiramos, desabilitamos aqui triângulos. E aí a gente vem, nós vamos habilitar aqui os contornos maiores, ou seja, curvas mestras e curvas intermediárias, tá bom? Curvas de nível mestras e curvas de nível intermediárias. Elas vão aparecer em verde, as curvas mestras, e as curvas intermediárias em marrom. Clicamos em OK e a gente vai ver então aqui as curvas de nível do nosso desenho. A gente pode também trabalhar com o espaçamento dessas curvas, né? Alterando aí os espaçamentos, as distâncias verticais, ou seja, distâncias entre curvas de nível. Mais uma vez a gente vem aqui em terreno natural, botão direito, Edit Surface Style, botão esquerdo, né? E aí a gente vem aqui em Contours, ou contornos, né? E vimos aqui, a gente vem aqui em intervalos de contornos. Aqui nós podemos então alterar, por exemplo, o intervalo mínimo. As curvas estão de 2 em 2 metros. Vamos passar aqui de 1 em 1 metro, né? Curvas de 1 metro em 1 metro. Então, nós chamamos de equidistância, né? Vertical. E o intervalo aqui de 10 em 10 metros, vamos colocar de 5 em 5 metros. Aí, ó. Então, o intervalo das curvas mestras, elas vão aparecer a cada 5 metros, né? A gente clica em OK e você vai observar que então o nosso desenho acabou alterando aqui também, né? Dessa forma nós temos aí as curvas de nível do nosso terreno natural. Vamos então verificar qual que seria agora o escoamento superficial da água nesse terreno, né? A gente dá um clique com o botão esquerdo em cima do desenho e aí o menu se alterou aqui mais uma vez, né? A gente vem aqui em Water Drop, ou seja, gota d'água, né? Clicamos aqui, vai abrir para a gente essa janela, Water Drop, gota d'água, né? E aí a gente pode deixar do jeito que está mesmo aqui, ó. O tipo do caminho de objeto vai ser uma polilinha em 2D mesmo, né? Portanto, o caminho da água no desenho vai ser uma polilinha, né? Podemos deixar aqui esse ponto de início como null, deixa do jeito que está aqui mesmo e clica em OK. Aí agora é o seguinte, em qualquer ponto que você clicar aqui no desenho, ele vai mostrar o caminho percorrido pela água aonde ele cair, né? Como vai ser o comportamento do escoamento superficial de água. Olha só, vamos clicar aqui, olha só o que aconteceu. Foi gerada uma polilinha mostrando o caminho da água ao cair então nesse terreno, né? O escoamento superficial da água é basicamente esse aqui. Então perceba que nós temos aí uma visualização excelente para os projetos de drenagem, né? Esse tipo de trabalho que nós fizemos aqui agora, ele nos garante então que nós temos aí a observação de uma previsão de como a água se comportaria ao cair sobre esse terreno, né? O que nós chamamos de escoamento superficial da água. Bom, dando um Ctrl Z aqui, a gente consegue desfazer as linhas, né, de drenagem. E agora nós vamos fazer, então, vamos passar um transecto sobre esse terreno para gerar um perfil topográfico, né? Então a gente vai chamar aqui o comando PL, né? Comando polilinha. E aí nós vamos então posicionar aqui o cursor aonde a gente quer passar esse transecto, né? Basta a gente vir com o botão esquerdo, passando aqui então o transecto, né? Fazendo um corte da seção longitudinal, que pode ser, por exemplo, o estudo de uma rodovia, né? Por onde vai passar uma rodovia.
no nosso projeto, clica aqui com o botão direito, ou dá um Enter aqui, né? E a gente tem aí então o nosso transecto, né? O transecto você conhece bem nas aulas de perfil topográfico, ele vai ser então o corte longitudinal das curvas de nível que vão interceptar de forma ortogonal as curvas de nível, mostrando para a gente aí onde nós teremos o perfil topográfico sendo registrado, né? Nós podemos traçar várias polilinhas aí, se a gente quiser, ao mesmo tempo, e gerar vários perfis topográficos. O que a gente faz então aqui agora? A gente clica aqui no desenho, com o botão esquerdo, vem aqui em Quick Profile, ou seja, perfil rápido, né? E aí, quando a gente clica aqui, a gente precisa selecionar então o nosso transecto, a nossa polilinha. Clicamos aqui com o botão esquerdo e aí abre essa janela para a gente clica aqui em OK. E aí eu vou clicar aqui num lugar aqui, em qualquer lugar aqui na lateral, né, fora do desenho, para eu poder visualizar o meu perfil topográfico, como que ele ficou aqui, né? Então, deixa eu arrastar com a roda do meio aqui do mouse, né, para a gente ver o nosso perfil. Eu posso fechar essa janela aqui, ó, sem problemas. E aqui a gente observa mais ou menos como que ficou então o nosso perfil, né, de acordo com o desenho que a gente fez. Opa, deixa eu puxar para cá. O que é mais interessante é que a gente pode ver que é bem isso mesmo, né? Nós temos aqui uma elevação do nosso perfil e depois aqui uma queda abrupta e depois uma rampa, né, mostrando o grade natural do nosso terreno. Isso é muito interessante, gente, porque a gente pode realizar estudos da seguinte forma. A gente pode ver qual que é a melhor viabilidade do local onde a gente deve construir essa rodovia. Qual que é o melhor ponto, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, e puxa para cá, ó, a gente consegue, em tempo real, né, ter a modificação do terreno para verificarmos quais são os melhores pontos para que a gente deva construir aí a nossa rodovia, né? Então veja que eu modifico aqui o desenho e o perfil também vai sendo modificado lá no desenho, né? Então a gente entende que para trabalhos de terraplenagem, corte, aterro, para a construção de uma rodovia, nós queremos os pontos mais planos possíveis, né? Quanto mais íngreme o terreno, mais caro, mais oneroso é o nosso projeto. Então assim nós vamos trabalhando aqui, ó, verificando quais são os melhores pontos para que a gente possa construir essa rodovia, né? Os locais em que as curvas de nível são mais espaçadas, obviamente, nós temos essa melhor característica aí para escolhermos, né, quais são os locais onde nós vamos passar o transecto da nossa rodovia, né? Então esse é o simples comando para que a gente possa criar então a nossa superfície do terreno topográfico. Deixa eu apagar aqui, né, dar um delete nisso que a gente fez. Agora, se vocês observarem, nós temos aqui um desenho com algumas curvas de nível meio, né, quadradas, um comportamento meio estranho das curvas de nível. Por quê? Porque nós vemos que elas estão quadradonas assim, com esses dentes, né? As curvas de nível geralmente não geram dentes como a gente está vendo aqui, né? Isso aqui é porque nós temos poucos triângulos, né, formados a partir do processo de triangulação. Então, para a gente suavizar esse terreno aqui, nós precisamos reinterpolar pontos, criando alguns pontos adicionais para termos mais triângulos e aí nós temos aí um real adensamento das curvas de nível. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vem novamente aqui em Surfaces, a gente vem aqui no terreno natural, botão direito, Edit Surface Style. E aí então nós vamos ligar os triângulos novamente, tá? A gente vem aqui em Triangles, aliás, em Display. Nós vamos ligar os triângulos, certo? Vamos dar um OK. Então aí os triângulos foram ligados, certo? Então nós precisamos abrir aqui, né? Terreno natural, definições e aqui, ó. Nós vamos aqui em Edits, vamos clicar com o botão direito e a gente vem aqui em Smooth Surface, porque nós queremos suavizar a superfície, né? Smooth Surface é a superfície suave, ou seja, nós precisamos criar mais pontos para que sejam criados mais triângulos e as curvas de nível então sejam redefinidas, né, de forma mais suave,
forma mais fidedigna ao que é o terreno. A gente clica aqui em Smooth Surface, a gente vai deixar aqui a seleção do método, vamos usar o método natural de interpolação dos vizinhos mesmo, tá certo? E aí a gente selecionamos aqui mesmo, aqui em Output Locations, a gente vai colocar aqui Random Points, pontos aleatórios. Então serão criados pontos aleatórios no terreno, e a gente clica aqui em Select Output Region, clicamos nos três pontinhos aqui, e aí no comando que foi aberto, nós vamos colocar 10.000, tá bom? Nós vamos criar 10.000 pontos nesse momento aqui, e vamos dar o Enter, e aí, onde nós vamos criar os 10.000 pontos? Você precisa agora chamar o comando S de Surface, tá ok? Então você vai clicar em S para dar o comando Surface e você clica no Enter então nesse momento. Então a gente dá um OK aqui agora e 10.000 pontos foram espalhados ao longo da superfície, ao longo da Surface, né? Então se a gente dar um zoom aqui, nós vamos ver a quantidade de triângulos a mais que foram criados, né? Agora a gente vem aqui então, mais uma vez em Terreno Natural, botão direito, Edit Surface Style, e aí agora nós vamos religar então aqui, religar os triângulos, né? Na verdade desligar os triângulos, para que nós possamos verificar como que as curvas de níveis ficaram mais espaçadas, mais suavizadas, né? Nós ainda temos algumas inconsistências aqui no canto, então a gente poderia repetir o processo com mais pontos ainda, mas de uma maneira geral você vai observar que as curvas de níveis estão se comportando de maneira melhor. Não temos mais aqueles dentes, né? E aquelas curvas de níveis quadradonas como nós tínhamos anteriormente. Então essa é uma excelente maneira para que a gente possa então suavizar as curvas de nível do terreno de forma honesta, né? Matematicamente falando. Bom, eu vou mostrar para vocês como que nós criamos aqui o mapa de declividade e também mapa hipossométrico, né, para nós verificarmos os padrões de declividade e de altimetria do nosso terreno aqui estudado. Nós vamos criar diversas setas, né, que vão demonstrar o comportamento de escoamento das águas, mostrando então o padrão de declividade. O número de setas criadas serão imensos e também cada seta terá uma coloração diferente. A sua cor demonstrará também o seu grau de declividade. Então o que nós vamos fazer? Mais uma vez a gente vem aqui em Terreno Natural, botão direito, Edit Surface Style. E aí nós vamos então aqui em Slope Arrow, ou seja, setas de declividade. A gente então habilita e clica em OK. Nesse momento você vai perceber que nós temos muitas setas criadas e essas setas vão demonstrar justamente o sentido de caimento das águas, obviamente por conta da sua declividade, né? Onde nós temos aí o padrão de declividade de alto a baixo, vamos dizer. E esse padrão é determinado aí também pelas colorações. Então essas setas em vermelho possuem uma declividade diferente dessas outras que estão em uma cor amarela ou verde, por exemplo, né? E a gente vê isso claramente porque nós temos aqui onde as curvas de nível estão mais espaçadas, né? Nós temos um comportamento semelhante que onde está de vermelho, né? Portanto, curva de nível é em um terreno mais, uma faixa de um terreno mais plano, né? Menos declivoso. E aqui onde elas estão mais próximas, nós podemos ver aí um padrão de declividade diferente, maior, onde as setas estão com a coloração azul, amarelo ou verde, né? Então, nós vamos criar agora o nosso mapa de declividade. Como é que nós fazemos isso? A gente vem mais uma vez aqui, botão direito, Edit Surface Style, e a gente vem aqui, não em Slope Arrow, nós vamos aqui em... Vamos criar um mapa de hipossometria através de elevações, né? Um mapa de elevações, que é o mapa de hipossometria. Aqui nesse caso a gente tem um mapa hipossométrico monocromático, ou seja, apenas uma cor, na qual as elevações, as altitudes,
são demonstrados através de tons mais escuros para altitudes maiores e tons mais claros, né, para altitudes menores, ok? Então, nós precisaríamos criar uma legenda, não farei aqui agora, faremos isso num outro vídeo, mas aqui a gente criou rapidamente, então, um mapa de hipermetria, né? Os mapas hipermétricos ou são monocromáticos, como vocês estão vendo aqui em tons de azul, mas nós podemos criar também mapas hipermétricos policromáticos ou multicromáticos através de cores diferentes, né? Onde temos as cores quentes, sendo altitudes maiores, e as cores frias, altitudes menores. Vamos criar agora então um mapa ou um modelo de declividade. Vamos clicar aqui, não em elevations mais, mas vamos clicar em slopes, tá? Declividades. Não é slope arrow não, é slopes, que são as declividades. E aí foi gerado para você uma representação de um mapa de declividade, ou nós chamamos também de mapa clinográfico, né? Onde temos padrões de declividade gerados através de cores diferentes, ou intensidades de cores diferentes. Então tudo que você vê em vermelho aqui, ó, esse vermelho mais forte, vermelho sangue, né? Nós temos um padrão de declividade aqui. E aqui, nesse tom mais escuro, nesse vermelho mais escuro, um outro padrão diferente. Então, como que nós saberíamos qual padrão é esse? Através da criação de legenda também, que nós faremos em um outro momento. Então, esse padrão pode ser definido por você e determinado aqui no software mesmo. Você pode escolher os padrões diferentes, né? Cores diferentes também. Você pode alterar tudo isso aí nas configurações do nosso desenho. Assim nós encerramos a nossa aula de hoje e nos vemos no nosso próximo vídeo.